Boa tarde, galera! Espero que estejam todos bem, com saúde, né? Sejam bem-vindos ao nosso quarto dia de Cases do Marketing para migrar do offline para o online. Eu sou a Camille Calisto e eu atuo hoje como analista de contas estratégicas na área de Customer Success aqui na RD. E como vocês sabem, a RD realizou, junto com a revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios e a Endeavor, uma pesquisa chamada Panorama PMS, os impactos do Covid-19 e os passos para a retomada. E, de acordo com essa pesquisa, 45% das empresas hoje afirmaram que seu desafio atual é migrar a sua operação do presencial para o online. Então, a gente, ciente, né, desse desafio, nós convidamos 5 agências líderes no país hoje para contarem como algumas empresas estão utilizando o marketing digital para migrar aí a sua operação do off para o on. E hoje o nosso super case será apresentado pela agência Engage, contando como a Urba conseguiu bater recorde em vendas de loteamentos e na geração de leads no período de pandemia. Mas, galera, antes da gente chamar o nosso convidado de hoje, eu tenho 2 recados para vocês, né? Um dos primeiros é uma super ação que a gente está fazendo aqui hoje. E aí a minha pergunta para vocês é: vocês já imaginaram ganhar acesso ilimitado aos cursos da RD University até o final do ano? Pois é, isso vai acontecer hoje. A gente vai selecionar as 3 melhores perguntas enviadas no nosso chat para o nosso convidado de hoje para ganhar esse super presente. Então, pessoal, não deixem de enviar seus comentários e caprichem nas perguntas, porque as 3 melhores vão ser selecionadas para ganhar esse presente.
E claro, se você gostar do que viu durante toda essa semana aqui com a gente, quiser ajuda para realizar a transformação digital da sua empresa, conte com os nossos especialistas e agende uma consultoria gratuita. Você pode bater um papo aí com os nossos consultores e ver se dá aquele match, né? E se você não anotou essas dicas, não precisa ficar preocupado, que a gente vai divulgar todas as informações e os links para vocês aqui no chat, tá, pessoal? Bom, então, sem mais delongas, bora lá. Nosso convidado de hoje é o Rodolfo Oliveira e ele é coordenador de inbound na Engage. Rodolfo, muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. Ei, Camille, obrigado. Eu agradeço demais a oportunidade de poder falar um pouquinho do case da Urba e o espaço aí que vocês estão abrindo também para as agências falarem um pouquinho do trabalho que a gente está desempenhando, né, nesse momento de pandemia, que é algo super importante. Muitas empresas aí estão sofrendo, infelizmente, mas há alternativas para a gente realmente conseguir mudar um pouquinho esse cenário e fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira um pouquinho mais promissora. Maravilha, Rodolfo, super obrigada. A casa é sua, então fica à vontade. Eu queria que você primeiro se apresentasse e depois contasse para a gente quais foram os segredos, então, da Urba para chegar nesses resultados, né? Bora lá? Bora lá. Bom, gente, meu nome é Rodolfo, faço parte do time da Engage. Nós somos uma agência de marketing digital, vou começar minha apresentação aqui, que aí a gente consegue falar um pouquinho de como a gente se posiciona e como o case da Urba também foi um diferencial nesse momento. Bom, a Engage é uma agência de marketing digital com foco total em performance. A gente sempre fala isso para os nossos clientes, isso sempre no nosso pitch de vendas também. O que a gente quer entregar para os nossos clientes está atrelado a resultados, está atrelado a vendas, né? Como a gente vai conseguir com que os nossos clientes tenham maior visibilidade no meio digital e faça com que eles entreguem um ROI positivo nesse canal digital, que é o mais importante. Então, o foco total, né, nos projetos da Engage são performance, e o mesmo aconteceu com a Urba durante esse período. Antes de falar um pouquinho do case da Urba, quero falar um pouquinho da Engage também. Nós somos parceiros aí de grandes players do mercado, incluindo a Resultados Digitais, somos agência Platinum desde o ano de 2019, e a gente consegue ter alguns outros parceiros também que nos ajudam a desempenhar o melhor trabalho possível em todas as vertentes que o marketing digital hoje nos proporciona. A gente tem clientes de todos os segmentos, a gente acaba não tendo um nicho de mercado específico, então a gente tem clientes que atuam na área de saúde, na área de educação, construção civil, alimentício, então a gente acaba tendo um foco em resultados e não em um nicho específico. A gente sempre tem como objetivo tornar com que esses clientes tenham algum case de sucesso, muitos deles já se tornaram um case de sucesso, e hoje é a oportunidade de falar da Urba um pouquinho. Bom, sem mais delongas, né, quero apresentar um pouco para vocês da Urba. A Urba é uma empresa de desenvolvimento urbano da MRV, e eles são líderes de mercado no segmento imobiliário já há 40 anos, na verdade a MRV tem 40 anos de mercado, e a Urba está aí desde 2012, e eles são especialistas na venda de lotes, né? Pensando em loteamentos de alta qualidade, em localizações estratégicas e com uma alta capilaridade em todo o Brasil. Hoje eles atuam em mais de 19 cidades do Brasil, 5 estados brasileiros. Eles já tiveram a oportunidade de entregar mais de 4.600 lotes em várias dessas regiões do Brasil. O mais interessante da Urba é essa capilaridade que eles conseguem ter e na questão do desenvolvimento urbano que eles proporcionam em determinadas regiões. Então eles pensam, em lançar um loteamento, não lançar um loteamento por si só, mas também de fazer toda a urbanização ao redor, de construir oportunidades para que as pessoas que morem naquela localização tenham acesso a um comércio, tenham acesso a vias de acesso
estratégicas dentro da cidade, então eles pensam de uma maneira bem estratégica mesmo em relação a isso. Então isso é muito importante e faz com que a Urba se diferencie de muitas outras empresas de loteamentos que hoje a gente vê dentro do mercado. E por ser uma empresa do grupo MRV, eles trazem essa solidez e essa credibilidade que é possível da gente já acompanhar no mercado há muito tempo, né? E aí, para a gente falar um pouquinho do case em si, eu já quero falar um pouco dos resultados que a gente entregou durante esse período de pandemia para a Urba, né? Só para a gente combinar a nossa agenda aqui um pouquinho, eu vou falar dos resultados com vocês, depois eu vou falar um pouquinho de quais foram as estratégias que a gente conseguiu desempenhar para que esses resultados fossem alcançados, e depois eu vou acabar dando algumas dicas práticas de como a gente pode atuar, como vocês podem atuar dentro do negócio de vocês também. Então, em relação aos resultados que a gente entregou para a Urba, a gente foi capaz de bater recorde de vendas nesse período de pandemia e na geração de leads também neste período. A gente conseguiu entregar mais de 100% de aumento na geração de leads e oportunidades entregues, fazendo um comparativo entre primeiro período pré-pandemia, né, e durante a pandemia, no segundo trimestre, que realmente ainda estamos nesse momento, né. A gente também conseguiu aumentar em 110% o número de vendas, também comparando esses períodos, e uma evolução de tráfego orgânico de mais de 170% dentro do site. E aí, muito disso foi através das estratégias de inbound marketing como ferramenta, né, para fazer com que o negócio tivesse mais sucesso em vendas. A gente teve, durante esse período também, uma atuação muito rápida e muito ágil, né, que permitiu com que a gente tivesse bons resultados. Logo na primeira semana que a pandemia foi decretada, ali no mais ou menos 18, 19 de março, se eu não me engano, a gente já começou a pensar em algumas estratégias que pudessem se diferenciar dentro do mercado e que fizessem com que fosse adaptado ao período que a gente está passando, né? Que as estratégias fossem remodeladas de acordo com a realidade. E aí, falando um pouquinho mais desse case, desses resultados, eu quero mostrar gráficos e mostrar um pouco do número mesmo para vocês e como que foi essa evolução. Nesse gráfico, eu acabo mostrando para vocês a geração de leads e oportunidades que a gente conseguiu entregar dentro do ano de 2020 e fazendo um comparativo entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre de 2020. Lembrando que o primeiro trimestre tudo estava normal, né? A gente ainda já estava começando a ter os números de casos de Covid, mas no Brasil ainda não tinha chegado e tudo mais, então a gente ainda estava com a operação normal acontecendo. Já no segundo trimestre que isso foi decretado, muitas coisas mudaram. E é muito interessante perceber que esse primeiro quadrante do gráfico, que é o do primeiro trimestre, a gente já estava tendo algumas evoluções de leads e de oportunidades. Mas quando a gente vê ali de leads, a gente acaba vendo uma curva crescendo de uma maneira um pouco tímida, né? E já no segundo trimestre, a gente vê uma curva mais exponencial, né? Ela crescendo de uma maneira um pouco mais vertiginosa e que fez com que a gente conseguisse entregar 100% de aumento no número de leads, comparando o segundo trimestre com o primeiro trimestre, e 180% a mais de oportunidades entregues entre segundo trimestre e primeiro trimestre também. Lembrando que leads, aqui a gente está considerando qualquer pessoa que teve um interesse em algum conteúdo da Urba, tanto em infográficos, e-books, newsletter, formulários de contato e oportunidades aquelas pessoas que realmente fizeram a levantada de mão, quiseram falar com algum consultor comercial em algum momento da sua jornada de compra. E aí, dando sequência para a gente fazer um entendimento completo do funil, a gente vê um aumento aí de 110% no número de vendas, se comparado também entre esses períodos. A gente vê que janeiro, fevereiro e março, a gente teve uma estabilidade no número de leads, de vendas
que a gente conseguiu, né, nesse período, que a Urba conseguiu nesse período, de uma maneira muito estável. A gente estava conseguindo bater as metas, a Urba conseguia chegar ali no objetivo que estava sendo proposto, mas de uma maneira que não estava crescendo. A gente, como viu no último gráfico, a gente cresceu de maneira tímida em leads e oportunidades, mas de vendas estava um pouco estável. E a gente estava lutando, a gente estava buscando já fazer algumas otimizações. E a partir do segundo trimestre, isso mudou de uma maneira muito considerável. A gente vê junho aí batendo todos os recordes possíveis. Se a gente for levar em consideração um comparativo entre março, o número de vendas que a gente entregou em março, a gente conseguiu bater junho mais de 3 vezes esse número de vendas. Então, se a gente for pensar entre períodos, 110% no número de vendas, de aumento no número de vendas. Então, acho que isso foi muito gratificante, tanto para a equipe da Urba, quanto para a equipe da Engage de estar participando desse processo. Dando continuidade, a gente vê a evolução que a gente teve de tráfego orgânico. E aí é muito legal esse gráfico, e eu acho que assim, muito mais o de vendas, eu fico muito satisfeito e muito feliz em vê-lo, mas quando eu vejo esse gráfico de tráfego orgânico, ele me brilha aos olhos também, porque a gente, como agência de marketing digital, sabe que o tráfego orgânico, a partir do momento que a gente consegue conquistar boas páginas indexadas, boas páginas posicionadas no Google, boas palavras-chave indexadas, é um crescimento quase que exponencial. Se você tem boas práticas de SEO, se você realmente consegue trabalhar isso de maneira estratégica, o seu resultado ele vai vir. E ele vai ser de uma maneira muito constante, sem variações, sem dependência de mídia paga, por exemplo. E aí, pegando um gráfico de comparativo do próprio Analytics, levando em consideração também primeiro trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2020, a gente teve aí mais 171% de aumento no número de novos usuários e 125% a mais de sessões também por tráfego orgânico. Então, muito bom. A gente está gerando acessos, reconhecimento, branding para a Urba de uma maneira que não é paga, né? De uma maneira aí totalmente orgânica que tem um crescimento aí muito contínuo e quase que perpétuo, né? Se as boas práticas forem sendo realizadas constantemente. Então, esse gráfico aqui é muito, muito, muito gratificante quando a gente vê ele dessa maneira. E aí, o que aconteceu, né? Nesse período de pandemia, logo após a pandemia ser decretada, já havia, na verdade, antes da pandemia ser decretada, já havia sendo construída uma estratégia de lançamento de um loteamento em específico em São Carlos, que era o Monte das Araucárias. E ele ia acontecer, se eu não me engano, ali no finalzinho de março, começo de abril, e aí a gente acabou postergando um pouquinho esse lançamento para maio. E ele aconteceu, e quando ele aconteceu, em um dia, foi possível vender 90% de todos os loteamentos que estavam ali disponíveis, né? Se eu não me engano, eram mais 140 lotes que disponíveis dentro da estratégia de Monte das Araucárias. Então, isso foi muito gratificante também, porque foi uma estratégia que se tinha um certo medo no início, quando a pandemia foi decretada, mas quando a gente viu que os resultados estavam sendo positivos, e a Urba teve essa capacidade também de identificar isso no mercado, que o mercado estava buscando também um pouco mais por imóveis, uma questão de bem patrimonial, uma questão de segurança financeira mesmo, eles tiveram essa oportunidade de fazer esse lançamento no momento correto e que foi um sucesso de vendas. Esses foram os resultados que a gente entregou, mas agora eu vou contar para vocês exatamente o que a gente fez, né, que eu acho que é o mais importante, e como a gente fez, e quais foram as estratégias-chave para fazer com que esses resultados fossem possíveis de serem alcançados. A Urba, né, um cenário pré-pandemia, é muito bom eu ter essa oportunidade de dar um contexto geral para vocês entenderem que não foi somente uma mudança de estratégia, de mindset ali no finalzinho de março e início de abril, mas sim uma construção que veio acontecendo desde o final do ano de 2019. A Urba,
ela passou no final de 2019 por uma transição de marca. Eles se chamavam Urba Mais e eles passaram a se chamar Urba. E isso teve um impacto tanto no site quanto no próprio domínio. Eles têm ainda uma grande representatividade pelo nome Urba Mais, o domínio exato deles era urbamais.com.br e teve que ser feita uma migração para vivaurba.com.br e tudo isso teve os impactos que a gente conhece de autoridade digital. A gente teve que começar muita coisa do zero para conquistar autoridade, conseguir indexar melhor as palavras-chave, ter páginas focadas em conversão. Eles tinham um site que até conseguia ser um pouco vendedor, mas a gente fez uma migração total desse site. Foi um projeto que se iniciou pela mudança do site. E isso fez com que um trabalho fosse possível de ser construído quase que do zero e de uma maneira muito correta. O nosso pontapé, ele foi de uma maneira muito assertiva e estratégica. E aí a gente acabou conseguindo iniciar um trabalho, tanto de inbound no site e no blog, somente a partir de novembro de 2019, que foi quando toda essa virada aconteceu. E quando ela aconteceu, a gente já tinha feito as melhores práticas possíveis, tanto de relacionamento quanto de SEO on-page, enfim. E isso nos ajudou muito, até mesmo de criação de personas, jornada de compra, contratação de RD Station e tudo mais. A gente tinha naquele período metas muito estabilizadas, como até mostrei no gráfico de vendas para vocês, a gente ficava num número ali muito estabilizado. E aí a gente começou a fazer as reestruturações dos fluxos de automação, pensando nessa jornada de compra, pensando nas oportunidades perdidas, porque não basta somente nutrir leads enquanto ele está no seu pipe, mas quando ele sai do seu pipe também. Construção de estratégias de atendimento via chat e via WhatsApp, porque a gente sabe, a Urba, no caso, já tinha essa consciência, na verdade, também, que chat, WhatsApp, esse canal mais próximo e rápido, ajudava muito na venda de um lote e na venda, no relacionamento ali para a pessoa entender com o representante comercial localização, preço, custo, enfim, tudo isso relacionado a uma tomada de decisão. Então a gente conseguiu também fazer uma integração pré-pandemia com o CRM deles e o RD Station, que foi fundamental para que a gente conseguisse ter as trocas de informações e entender a jornada de compra, e também as otimizações das campanhas de mídia. O pessoal da Urba já tinha algumas campanhas de mídia antes de ser cliente da Engage, e quando eles entraram, a gente meio que começou quase que do zero muitas campanhas. E isso fez um diferencial também para a gente pensar em redução de custo por aquisição, aproveitamento melhor das listas de segmentação, e tudo isso nos ajudou muito. Então, o cenário pré-pandemia nos foi favorável, porque a gente conseguiu, teve os desafios como a mudança de domínio, por exemplo, que é um desafio assim, bem grande, pensando em autoridade digital, mas quando a gente pensa no trabalho que foi feito, isso nos deu muita sustentação, para que quando chegasse, a gente nem sabia que ia chegar, mas quando a pandemia chegou, que a gente tivesse a oportunidade de fazer mudanças de estratégia de uma maneira mais assertiva. E aí, quando a gente fala como fizemos isso, né? Foi um suporte completo para garantir sucesso de marketing e vendas. E aí é algo que eu sempre falo com o cliente, e eu falo com quase todos os clientes, praticamente com todos os clientes, né, nossos aqui da Engage, de que o relacionamento próximo entre cliente e agência é fundamental. A questão disso foi muito importante para a gente e fez com que essas estratégias fossem muito bem casadas. Quando a gente fala de relacionamento aqui, já entrando nessa estratégia de marketing mesmo, a gente teve um entendimento específico do comportamento da base e nutrição de acordo com o interesse de cada loteamento. Então a gente, a Urba, ela tem mais ou menos 9 a 10 lotes, sendo hoje, né, disponíveis, e a gente acabou fazendo fluxos específicos de acordo com o que as pessoas tinham interesse. Se ela estava na região específica de Feira de Santana, ou de, por exemplo, Campos dos Goytacazes, Ribeirão Preto, essas pessoas entravam num fluxo específico, num fluxo que falava exatamente sobre aquele loteamento, sobre as peculiaridades que tinham naquela região.
E isso fez com que a gente entendesse, fosse um pouquinho mais assertivo em relação ao relacionamento, mas também que a gente fizesse o contato correto de acordo com a jornada. Se o cara é um lead, uma oportunidade, se ele realmente foi venda, fazer ali um pós-venda, algo nesse sentido. Disparos frequentes de e-mails com foco em educação. A gente tem uma estratégia de sempre mandar e-mails marketing para a base, falando um pouquinho sobre os conteúdos que a gente publica no blog, conteúdos que são tanto topo, meio e fundo de funil, e que podem dar sustentação tanto para o representante comercial na hora da venda, por exemplo, quanto para o lead ali, que ele tirar as dúvidas em relação àquela região, ou como a Urba hoje se posiciona dentro do mercado. E o início das estratégias de materiais ricos. A gente já tinha alguns materiais sendo divulgados, a gente continuou fazendo isso, porque os materiais ricos e os que são os e-books e infográficos, eles são iscas para que as pessoas possam entender o que a Urba faz, entender a proposta de valor dela. Talvez ela não esteja pronta ainda para comprar um lote, por exemplo, mas ela com certeza já sabe que a Urba pode auxiliá-la em algum momento. E essa estratégia foi ótima para a gente conseguir conseguir manter a geração de leads e continuar nutrindo essa base de acordo com o relacionamento por etapa do funil de vendas. Quando a gente pensa em mídia paga, foi feita toda uma estratégia de otimização das campanhas de mídia, levando em consideração diversificação das segmentações e ajustes de lance. Então, é quase que quinzenal, vamos dizer assim, porque a gente não pode fazer muitas mudanças bruscas em relação a campanhas de mídia, mas a gente vai fazendo muitos testes para realmente pensar numa lista de segmentação que pode fazer um ajuste específico, que a gente pode mudar um tipo de lance, a gente pode trabalhar alguma argumentação diferente. E quando a gente pensa em argumentação e criativos, a gente, antes da pandemia, tinha um tipo de linguagem muito vendedora, muito direta. Fulano de tal, tantas vezes você consegue comprar um lote, entre em contato aqui conosco, algo nesse sentido. Quando a pandemia surgiu, foi feita uma virada desses criativos para uma linguagem mais branda, que não fosse tão incisiva, porque estava num período muito delicado. Ficaria ruim a gente ter um posicionamento tão incisivo e que fizesse com que as pessoas se sentissem mal. Pô, essa empresa está me vendendo um lote agora, num período de pandemia, que está todo mundo dentro de casa e ninguém sabe como essa doença vai evoluir ou não. Então foi algo delicado aí que a gente acabou tomando, uma decisão que a gente acabou tomando junto com o cliente, e que fez a diferença nesse momento. E quando a gente pensa dentro do orgânico, que aí é um ponto muito interessante, que foram as produções de pauta desde quando o blog foi lançado e o site, ali no finalzinho de 2019. Então, conteúdos quase que sempre frequentes, né, em relação às publicações, fizeram com que a gente conseguisse indexar palavras-chave estratégicas, e para falar foco em palavras-chave regionais. Então, por exemplo, loteamentos em Ribeirão Preto, loteamentos em Feira de Santana, palavras-chave onde as pessoas regionalmente conseguiriam encontrar a Urba, porque o lote, muitas das pessoas que querem comprar já estão ali naquela região. Então, a gente fez esse trabalho desde o período pré-pandemia, e que quando chegou a pandemia a gente já estava bem posicionado, e isso nos ajudou muito. Então o trabalho de SEO on-page construído dentro do site, de pensar nas heading tags ali, nas descriptions, algo que faz com que o Google possa te dar, te identificar de uma maneira diferente, melhor, perante aos concorrentes, né? E uma conquista de backlinks, algo bem forte aí que a gente vai trabalhando, sempre de conquistar backlinks em sites parceiros. Não sei se todo mundo está familiarizado com essa terminologia, mas os backlinks é quando a gente consegue um link em um site externo e que aponte para o seu próprio, né? E aí isso faz com que você consiga transferir algumas autoridades e realmente conseguir posicionar melhor algumas palavras-chave estratégicas e pautas, né, e artigos, páginas específicas, enfim. Então, essas foram algumas estratégias que a gente pensa dentro do digital, que foram trabalhadas durante esse período.
E quando a gente pensa, basicamente, em algumas... Rodolfo, Sim. oi, antes de você seguir e ir avançando, tem até uma dúvida com relação a esses três primeiros pontos, está dentro desses três primeiros pontos que você trouxe, que é do Paulo Lopes. Qual é a frequência de e-mails ideal para nutrir a base de leads adequadamente? Que eu acho que é aquele ponto que você estava falando com relação a relacionamento, né? Uhum. Legal. Camille, na verdade, Paulo, né, que perguntou. Na verdade, não existe uma frequência ideal, é meio clichê a gente falar isso, eu acho que eu vou te frustrar um pouco na resposta. Mas quando a gente fala em régua de nutrição, você tem que entender exatamente qual é o seu produto, qual é o seu serviço que você está oferecendo, mas principalmente, qual é o momento da jornada de compra que aquele lead está. Então, se o lead, por exemplo, ele já é uma oportunidade, já fez uma levantada de mão e o seu time comercial, por exemplo, já fez um contato, você não precisa trabalhar com uma régua gigantesca de 7, 8, 10 e-mails, um e-mail a cada dia. Não, isso não faz muito sentido porque o seu representante comercial já está fazendo contato, você às vezes só precisa dar sustentação à fala dele. Então, a partir do momento que você tem esse relacionamento próximo com o time de vendas e o time de marketing, você chega e fala para o seu representante, eu vou fazer um e-mail em que eu vou falar um pouco mais do posicionamento da minha marca, eu vou falar um pouquinho mais de como a gente consegue vender e como que a gente consegue se diferenciar dos concorrentes para te dar sustentação. Vou te colocar um blog post aqui para te ajudar na venda também, para que ele esteja ciente. Então, isso vai muito de acordo com a realidade. Agora, se você está falando, por exemplo, de um lead que é muito topo de funil e que às vezes ele não sabe nem o que ele quer, trabalhar, às vezes, uma régua um pouco mais longa para fazer toda a jornada, pensar ali em conteúdo, em fazer com que as pessoas engajem ali e tenham perguntas das dúvidas respondidas, e que você conte também sobre a empresa, dê outros materiais de consumo. Então, isso vai muito de acordo com a jornada de compra do seu lead. Então é muito difícil responder. Não tem uma receita de bolo mesmo. Tem clientes que a gente trabalha com uma régua, às vezes, de 3 e-mails, tem clientes que a gente trabalha com uma régua de 10 e-mails, 7 e-mails. Isso vai depender muito do momento. Ô, Rodolfo, até vale a pena o cliente pensar no ciclo de vendas dele? Com certeza, com Para certeza. pensar nessa construção? Com certeza, se um ciclo de vendas é um pouco mais longo, às vezes um trabalho de relacionamento da régua faz mais sentido, levar em consideração a todas as etapas que o seu pipe tem e trabalhar isso de uma maneira bem pontual é super importante. Então, essa questão do ciclo de vendas, se é um pouco mais longo, se é um pouco mais curto, faz total sentido. Se é curto, cara, vai ser breve, não precisa se alongar em várias réguas, porque também o lead às vezes não está tão disposto nesse momento, porque ele quer algo quase que imediatamente. Perfeito. Rodolfo, a galera da Urba está aqui assistindo com a gente. Dá um oi Legal. para eles. Rafa, Obrigada pela presença, gente. E tem uma segunda pergunta do Paulo também, que eu acho que eu não sei se você vai entrar nesse ponto mais para frente, mas eu já vou te fazer essa pergunta agora. Quais são o CAC e o CPL ideais para uma incorporadora? Vocês têm algum setor de pré-atendimento para qualificar os leads e encaminhar para o vendedor? Se sim, como fazem esse trabalho? Legal. Em relação ao seu custo por aquisição, normalmente uma métrica que se é utilizada dentro do mercado é você pensar ali de no máximo até 20%. Se você levar isso em consideração ao seu produto, 20% em relação à venda do seu produto, você está ali dentro das estratégias de uma maneira ok. Mas isso vai muito de acordo com o valor do produto, vai muito de acordo com esse seu ciclo de vendas. Então, é algo para você avaliar também em relação às outras estratégias que você vem desempenhando. E quando você pensa num fluxo de pré-qualificação, sim,
o pessoal da Urba tem isso, um SDR, que a partir do momento que todos os leads caem, que todos os leads entram dentro do pipe, que têm um interesse e fazem a levantada de mão, eles qualificam para entender de fato se aquele lead realmente é bom, se não é, se ele caiu de paraquedas, ou se ele quer em uma outra região. E esse SDR, ele é responsável por fazer o direcionamento para os representantes comerciais. Então isso é super importante, e principalmente em incorporadoras que têm um volume muito alto. A Urba, por exemplo, tem um volume muito alto de leads diariamente. Então esse SDR precisa fazer esse trabalho, e é um trabalho rápido que precisa ser feito, né? A gente gosta de dar esse tipo de orientação para o cliente, que ele possa entrar em contato ali nas próximas 2 horas, a partir do momento que ele fez a levantada de mão. Esse SDR vai e qualifica o lead. Mas se não for possível, no máximo até em 24 horas, que você faça isso. Então é super importante esse SDR, porque o representante comercial, às vezes, ele já está muito lá na ponta, e ele está muito ansioso para conseguir vender, ou até mesmo para conseguir bater a meta. Então o SDR faz esse papel de falar assim, não, cara, estou te passando aqui só bons leads, ou leads com bastante potencial para que sejam trabalhados. Então isso é fundamental. Ótimo, Rodolfo, eram essas perguntas. Obrigada. Nada. Então, prosseguindo aqui em relação às estratégias, a gente vê algumas outras que fizeram bastante sentido nesse período de pandemia. Lembra do loteamento que eu contei para vocês, que a gente conseguiu vender 90% em um dia? Então, esse lançamento, ele aconteceu, mas antes houve um pré-lançamento. E esse pré-lançamento foi super interessante. A gente construiu uma página específica para o loteamento, né? Aonde a gente falava ali em breve lançamento, mas já tinha todas as informações possíveis desse loteamento, aonde a pessoa se cadastrava para depois receber informações. Ela era nutrida dentro de um fluxo de nutrição, contando um pouquinho mais de como ia acontecer, como que ia ser lançado esse loteamento em específico, e foi causando aquele senso de urgência, não de urgência, mas de preferência, né? Aquele senso assim, de exclusividade. Achei a palavra, aquele senso de exclusividade. Aquelas pessoas que passaram pelo pré-lançamento e cadastraram na landing page, elas estavam sabendo das novidades antes. E isso foi muito bom, porque a gente gerou um número de leads muito alto, foram muitos leads mesmo, e aí elas entraram numa lista exclusiva, como eu disse, e acabou que quando foi lançado, essas pessoas já estavam ali esperando que o lançamento acontecesse, já tinham aquela imaginação de que o lote ia acabar muito rápido, que eles precisavam fazer a negociação, por isso o sucesso. Então, o período de pré-lançamento foi muito mais importante do que o de lançamento. Então, isso foi muito interessante. Sempre trabalhando com e-mail marketing para base, campanhas de mídia paga, trabalhando isso dentro do próprio site, enfim. Então, isso nos ajudou muito. E também eles tiveram um foco num público um pouquinho diferente. Eles acabam atendendo públicos mais de média renda, de baixa média renda, e acabou que esse loteamento era para média, classe alta média, né? E aí a gente também teve um sucesso devido a essas questões. E quando a gente pensa nas estratégias para o novo normal, que a gente fala, e já muito casando com essa questão do lançamento, a Urba, ela teve um mindset muito legal de fazer com que essa página fosse totalmente visual, que realmente mostrasse a área de lazer, que tivesse um tour 360 graus, que eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês daqui a pouco, e que isso pudesse fazer com que a pessoa se sentisse ali dentro. Ela está imaginando tudo o que vai ter dentro daquele loteamento, ela está vendo, e ali ela tem muito mais poder de decisão do que outros loteamentos que a gente até mesmo tinha. Então, essa estratégia foi muito interessante. Vou mostrar o vídeo aqui para vocês de como que esse tour virtual se apresentou na página.
E aí vocês veem, por exemplo, o tour virtual 360 graus, por exemplo, aí da área da piscina. Então a gente tinha de todas as áreas estratégicas ali. Essa é o parquinho, né? Eles também tiveram uma estratégia muito interessante de mostrar os loteamentos, toda a planta dos loteamentos e mostrar a foto do loteamento. Olha que bacana. Então a pessoa realmente sabia qual a localização daquele lote que ela gostaria de comprar, e se estava realmente na posição, diríamos, que ela gostaria. Então isso fez muita diferença. Alguns e-mails que a gente divulgou tinha esse videozinho que eu mostrei agora para vocês. Então é algo que brilhou aos olhos, né? E muitas das vendas dos representantes comerciais aconteceram via canais online. Via WhatsApp mesmo, o representante comercial ali pega o WhatsApp, faz uma chamada de vídeo, conversa com a pessoa e faz tentar que os processos de vendas fossem quase que na sua totalidade ali digitais, né? Então isso foi muito importante para a Urba, essa adaptação muito rápida que aconteceu. E um ponto que ficou por último e não menos importante, como eu disse no início dessa parte das estratégias, um dos mais importantes, que é o suporte do cliente. A gente fica muito feliz quando o cliente participa ativamente conosco e ele contribui. Ele contribui com evoluções, falando sobre as evoluções, sobre involuções, eles dão direcionamentos claros e concisos para a gente, e isso faz com que a gente com que a gente realmente saiba o caminho a ser seguido, que a gente tenha um norte, um direcionamento. A gente sabe muito sobre as estratégias de marketing, sobre um caminho ideal a ser seguido, mas o cliente é que sabe do negócio dele. Ele que tem a certeza ali de qual o posicionamento de mercado que eles querem ter, de como eles querem evoluir, o que está faltando, o que precisa ser melhorado. E esses feedbacks constantes, principalmente pela figura da Rafa, que é a nossa cliente e o nosso ponto principal de contato, foi super importante e fundamental nesse período. Então, isso fez com que a gente tivesse estratégias muito rápidas. E aí, uma delas foi, por exemplo, um webinar com a equipe de representantes comerciais para contar o que a gente estava fazendo, porque são pessoas que estão um pouco mais à parte, né, dessa estratégia de marketing. Contamos o que fizemos, o que estamos fazendo, o que fizemos, e como eles deveriam atuar nesse período de pandemia, quais algumas estratégias que eles poderiam utilizar no pitch de vendas. Então isso foi muito interessante, essa união de marketing e vendas também foi fundamental para o processo. Bom, esse é o case, né, se a gente for pensar dentro da Urba, e agora eu quero falar um pouquinho para vocês de algumas dicas práticas e que podem ajudá-los nesse dia a dia. Eu acho que já ficou muito claro na minha fala o que eu acho que é importante, como que a gente deve se posicionar, mas só para a gente reforçar, tenha seu cliente próximo, sempre tenha esse contato com eles, trabalhe muito o SEO e produção de conteúdo desde o início do projeto. Essa questão do canal orgânico, do tráfego orgânico, é fundamental para que você tenha sucesso nas suas outras estratégias. A gente sabe que a pessoa que faz, por exemplo, uma busca no Google por uma palavra-chave um pouco mais fundo de funil, né, ela tem muito interesse, ela está muito engajada no que ela realmente quer. Então, se você consegue se posicionar ali nas primeiras páginas do Google, isso faz a diferença. Então trabalhe isso desde o início do seu projeto, igual a gente fez lá com a Urba, mesmo com a mudança de domínio, a gente começou do zero, e esse trabalho foi acontecendo, e hoje esse trabalho colhe frutos sensacionais. Foque em um relacionamento personalizado, foque em falar com o seu lead, de acordo com a sua jornada de compra, de acordo com o momento em que ele está. Não trabalhe de uma maneira aleatória, tenha isso em mente. E tenha, para fazer com que esse relacionamento seja personalizado, tenha muito em mente a união entre o time de vendas e o time de marketing, porque é o time de vendas que vai te dar insumo para falar assim,
Rodolfo, esses leads que estão caindo não estão bem qualificados, esses leads estão muito qualificados, esse é o caminho que a gente tem que seguir, as principais dificuldades e objeções que as pessoas estão tendo é isso, vamos trabalhar melhor na nossa abordagem de marketing, então tenha um relacionamento personalizado com a sua base e facilite a vida do seu lead, crie formas e mecanismos para que eles convertam. Não crie um formulário mirabolante com 10 mil etapas. Isso faz com que o lead desista. Crie oportunidades que façam com que ele converta e faça levantada de mão. A partir do momento que você tem o lead, é você trabalhar com ele. Então a Urba, por exemplo, ela tem dentro do site, tanto o formulário de contato, tem a oportunidade da pessoa fazer o contato via chat, via WhatsApp, o que ela se sentir mais confortável. E essas estratégias vêm dando super certo. Então faz muito sentido a gente trabalhar pensando no lead. Facilite a vida dele, entregue conteúdos que sejam relevantes para ele dentro do blog, ajude ele na tomada de decisão. Não dificulte esse processo, porque ele já tem muitas informações nos canais online. E aí, mais algumas questões que eu acho que aqui muita gente já está careca de saber, cansada de saber, mas não se esqueçam dessas etapas do marketing. Trabalhe de uma maneira estratégica em cada uma delas, atração de tráfego, conversão de tráfego em leads, conversão de leads em clientes. Tenha consciência desse seu funil de vendas e sempre pense em análise e mensuração. Trabalhe com isso, trabalhe realmente levando em consideração bons indicadores que te dão um direcionamento de como seguir e o que você precisa alterar. Acompanhe isso mensalmente, quinzenalmente, da maneira que o seu negócio mais fazer sentido. Para você mais fazer sentido, né? E pense sempre no encantamento do seu cliente, que é a questão do facilitar a vida do usuário. Se você pensar nesse encantamento do seu cliente, em todas essas etapas do funil, com certeza você está saindo muito à frente de outras empresas do mercado, com certeza mesmo, tá? Bom, para a gente finalizar, é só uma questão aqui, um depoimento do cliente, que foi da Rafa, que é o nosso ponto de contato. Conquistar esses resultados está sendo muito gratificante para nós. Não tenho dúvidas que foi um fruto de uma atuação em equipe e de muito trabalho. Agimos rápido para a direção certa, contamos com o apoio de vários setores da empresa e da Engage, que foi fundamental na execução das estratégias e nos guiaram para os grandes recordes. Nossa parceria tem se estreitado cada vez mais e juntos temos colhido resultados incríveis. Então eu acho que essa é a mensagem que a gente gostaria de passar. Eu deixo aqui para o final, caso vocês queiram acessar tanto o case dessa apresentação, quanto também alguns outros cases da Engage que a gente tem ali no nosso site. Fiquem à vontade de consumir esses conteúdos, e se tiverem alguma dúvida, estamos aqui. Não sei se tem perguntas, Camille. Sim, até reforçando a mensagem final, Rodolfo, acho, né, que você colocou ali da Rafa, a galera comentou aqui também no chat do YouTube, eles reforçando, colocando que não é uma pergunta, mas um reforço do quanto que eles acreditam que esse resultado foi fruto do nosso trabalho a quatro mãos, né, e agradeceram aí pela parceria também. Então, muito legal ver o depoimento ao vivo, né, do cliente. Não é uma farsa, né, não é uma farsa. Exato, tá vendo, galera? É isso mesmo. A gente tem uma pergunta aqui do Lucas, Lucas Fernando. Sabendo que provavelmente teremos uma desaceleração econômica, como encaixar o inbound marketing na retomada de mercado? Quais são os melhores caminhos aí para começar a se planejar para esse momento? Legal, Lucas. É Lucas, né? Isso, é Lucas. Seguinte, a gente está se preparando para essa desaceleração do mercado e a gente achou, de fato, que esse período de pandemia impactaria principalmente o negócio da Urba. A gente sabe que acabou que o mercado ele agiu de uma maneira diferente nessa parte imobiliária. Ele ficou um pouco mais aquecido, as pessoas procuraram um pouco mais, principalmente pelas facilidades de financiamento, taxa de juros caindo. Isso fez com que o mercado acabou se aquecendo um pouco. E também pela questão de bem patrimonial. Quando você pensa
numa questão do imóvel, e ele é muito considerado um bem patrimonial, a pessoa tem uma segurança quando ele tem. Então isso acabou facilitando. E aí quando a gente fala de outros mercados, essa desaceleração, ela inevitavelmente vai acontecer e está já acontecendo, na verdade. A estratégia que eu tenho, cara, é não desistir. O que acontece? Quando você começa a trabalhar o inbound marketing pensando a longo prazo, você vai ter resultados positivos. O inbound marketing, ele não te traz um resultado imediatamente. Às vezes, quando você trabalha em campanhas de mídia paga, esse resultado, ok, é quase que imediato, você consegue gerar um número de leads alto, enfim, se você faz uma boa campanha. Mas pensando numa estratégia como um todo, você tem que trabalhar isso ao longo de todo o tempo. Então não desista. Trabalhe a base que você tem, porque você já com certeza tem uma base, Lucas, fidelizada, de alguns clientes que são oportunidades perdidas, que em algum momento você já teve o contato com essas pessoas e elas, por algum motivo, declinaram a proposta. Faça um contato com essas pessoas via fluxo, via contato direto por telefone, WhatsApp, enfim, mas não deixe de se relacionar. A sua base existente, ela já é o principal gatilho que você tem para conseguir tentar reverter e criar alternativas para que elas vejam que você também está apoiando ela naquele momento, que é de crise para todo mundo. Então, tem essa visão de longo prazo, de médio e longo prazo. Eu sei que às vezes alguns negócios não têm esse timing, né, de pensar em médio a longo prazo, porque às vezes morrem, mas são negócios que, quando a gente pensa dessa maneira, os resultados são colhidos, com certeza. Não sei se eu consegui responder, às vezes ficou muito vago. Qualquer coisa, escrevam aqui. Rodolfo, até entrando um pouco nesse ponto que você já iniciou sobre essa questão do relacionamento e já ter a base. Aqui tem uma pergunta do Flávio. Vocês reutilizam leads de outros empreendimentos que não converteram para outros lançamentos? Se sim, qual é a melhor forma de requalificá-los? Tá. O que acontece? É possível de ser trabalhado, sim, só que a gente tem que pensar em questões regionais, né? Como a Urba tem uma capilaridade no Brasil todo, então loteamentos no Rio de Janeiro, como loteamentos na Bahia, às vezes não faz sentido você trabalhar uma base do Rio na base da Bahia. O que a gente acaba trabalhando é um posicionamento de mercado da Urba, falando dessa capilaridade, falando um pouco mais de como a empresa hoje consegue se posicionar em diferentes regiões, que caso ela tenha interesse, ela também tem a oportunidade de entrar em contato para saber sobre outros loteamentos. Mas não faz muito sentido, por exemplo, eu pegar um lead de Campos dos Goytacazes e fazer com que essas pessoas recebam um fluxo específico de Feira de Santana. Ele está em outra extremidade ali e ela não vai querer comprar. A sua taxa de eficiência vai ser muito baixa. Então, às vezes você pode trabalhar com uma base um pouco mais inativa e que foram oportunidades de vocês, prospects de vocês, e falar dessa capilaridade, falar de novos lançamentos, que é algo que mostra também credibilidade. A Urba é uma empresa séria, a Urba consegue lançar loteamentos em lugares estratégicos, eles conseguem construir uma página como essa, com um tour virtual, me mostrar o que eu vou ter daqui 2, 3 anos até esse loteamento ficar pronto. Então, trabalhar isso de uma maneira mais institucional é o caminho e a dica que eu dou. Show. Rodolfo, a gente até tem uma próxima pergunta, que é do Carlos, e a pergunta dele imagino que deva ser um investimento muito alto. Teria como dar uma ideia de valor para realizar esses projetos? Ele já está querendo, já é contato já, Rodolfo, achei. Bom, Carlos, isso varia muito de projeto para projeto. São projetos que têm um certo FII, não é R$1.000, mas a gente consegue ter estratégias
bem diversificadas para determinado nicho de mercado e com escopo e custo muito atrelado à sua realidade. Então a gente precisa ter um papo mesmo, conversar, entender suas necessidades, qual que é o nicho que você atua, para que a gente realmente consiga te direcionar sobre essa questão dos custos. E aí, se você quiser, você pode deixar seu telefone aqui, que depois no chat, que depois a gente liga para você. Bom, Rodolfo, eu ia falar isso. A gente tem um link, tá aqui no nosso chat também, para conversar com algum consultor e depois poder virar um cliente da própria agência. E aí depois pode deixar o contato, que o Rodolfo também pode entrar diretamente aí em contato com você para bater esse papo, né? A gente falou sobre match lá no começo, é isso, né? Depois vocês alinham para ver qual que é o match que vai dar. E, Sim. Rodolfo, a gente tem uma última pergunta. Tenho dúvida sobre qual o processo de identificação de persona no segmento imobiliário. Vocês pensam mais em renda ou tem outras características envolvidas? Essa é uma pergunta legal. Meus clientes também têm dúvidas sobre isso. Legal. Quando a gente fala de persona, pela própria palavra, a gente está tentando personificar ao máximo essa pessoa, esse público-alvo que você quer atingir. E quando a gente pensa nisso, renda somente é muito amplo. Então a gente gosta mesmo de contar uma historinha, de criar um mapa da empatia, entender o que essas pessoas ouvem, o que elas escutam, como elas pensam, fazer uma pesquisa ali com concorrentes se for possível, com concorrentes não, com clientes se for possível, às vezes não é, enfim, mas conseguir trazer uma personificação mais próxima. Então a gente gosta de caracterizar essa persona, dar nome, idade, profissão, contar da história da vida pessoal e profissional dela, falar sobre mídias que ela consome, mas principalmente é uma coisa que assim nos ajuda muito na construção das personas, é identificar quais são os objetivos que essas pessoas têm e quais são os desafios que elas também têm. E aí você faz um match, né? Você casa os objetivos com os desafios e como a sua empresa consegue ajudá-la. Porque a partir do momento que você consegue entender, fulano de tal tem um objetivo de ter sucesso profissional e ele tem um desafio que ele tem, sei lá, ele não consegue se destacar porque ele não sabe fazer, não tem o dom da oratória, por exemplo. Estou pensando assim num nicho específico de apresentações, de comunicação. Então é você tentar associar objetivos com desafios e como você consegue oferecer, sempre pensando na personificação. E o mapa da empatia ajuda muito. Então, renda por si só te dá um direcionamento, mas ele não é capaz de te dar uma segmentação assertiva. Ele vai ajudar a qualificar, né? Digamos, facilitar até o processo para a hora da passagem de vendas, né? Exatamente. E Rodolfo, até nesse ponto que você compartilhou agora, faz sentido também os clientes pensarem em algumas perguntas, por exemplo, de acordo com a etapa que a pessoa está ali dentro do teu funil? Porque às vezes Sim. renda não é algo que você vai perguntar já para quem está no topo, por exemplo, né? Sim, é bem legal essa pergunta, Camille, porque casa muito com o que a gente apresentou da Urba. No início do projeto, acabava que a gente não tinha perguntas qualificatórias no formulário mesmo de conversão, porque o que a Urba precisava era nome, e-mail, telefone, ali o SDR já conseguia fazer um atendimento e qualificar melhor esse lead. Mas e agora com a questão do scoring, de realmente entender como essa base se posiciona, a gente pensou numa pergunta um pouquinho mais qualificatória de tempo. Pelo menos para a Urba foi dessa maneira que se enquadrou, em quanto tempo aquela pessoa pretende comprar aquele lote. Se ela responde num tempo ali em até 3 meses, por exemplo, esse contato aqui é muito quente, ou em até um mês. Esse cara é muito quente, ele está ali com dinheiro e ele está pronto para fazer o contato com a gente. Agora, se ele responde assim, nos próximos 12 meses, ele ainda é um bom contato porque ele fez a levantada de mão. Mas em níveis de priorização, eu vou falar para o meu SDR priorizar o contato com o cara que preencheu o interesse em até um mês do que aquele que preencheu em até 12 meses. Então, essas perguntas que você vai trabalhando de acordo com a jornada é super importante.
Ótimo. E, Rodolfo, até uma dúvida que eu fiquei, e eu ia trazer mais essa pergunta para o final, e aí eu fiquei pensando agora nessa conversa sobre a etapa de qualificação, né, do lead. Eu imagino que vocês possam ter feito as perguntas mais ligadas a engajamento ali, né? Então, qual que é o nível de interesse, não necessariamente o perfil da pessoa que estava chegando, mas você sente que tem relação com a atração de leads mais qualificados já? Então, a galera que chega já chega mais qualificada, e aí você consegue fazer perguntas talvez mais relacionadas ao interesse já, para fazer essa combinação de qualificação de perfil versus interesse. Sim, sim, total sentido. Quando a gente consegue identificar realmente os pontos de interesse da pessoa e fazer com que ela entre num fluxo específico de acordo com aquilo que ela respondeu, ela já sabe, ela fala assim, pô, isso aqui é o que eu realmente quero entender ou ter as minhas perguntas, as minhas dúvidas respondidas. Então, quando você tem esse tipo de pergunta de interesse e qualificatória, te ajuda a desempenhar um fluxo de nutrição ainda mais específico. Essa é uma estratégia extremamente válida. Maravilha. Eu tenho mais uma perguntinha antes da gente já direcionar para o final, ainda dentro dessa questão de como trazer leads mais qualificados, né? Então, eu acho que você tinha comentado em algum momento da apresentação sobre a mudança do perfil até do cliente, com essa questão da pandemia em si. Não sei se eu entendi corretamente, mas a minha pergunta é como é que vocês fizeram esse processo hoje e se você tem dicas, de repente, para a galera que quer poder trazer um lead mais qualificado e talvez não esteja conseguindo nesse momento. Olha, se eu pudesse dar uma dica, eu daria: faça testes com segmentações distintas. Trabalhe dentro, por exemplo, quando a gente pensa em um resultado mais de curtíssimo prazo, a gente está pensando em mídia paga. E aí, faça muitas segmentações, façam testes, pense em criativos diferentes. Isso faz com que você consiga qualificar melhor a base, vai identificando aquele que tem menor CPA e vai tendo o feedback do seu time comercial. Porque para você, aquelas perguntas ali que estão sendo respondidas no formulário, ou por exemplo no WhatsApp, já consegue te qualificar. Mas se você realmente só vai saber se ele é um lead bom ou não com o contato do SDR, do representante comercial, enfim. Então, esse contato próximo é super importante. Então, vá fazendo testes de segmentações de anúncios, testes de criativos, vá entendendo o custo por aquisição de cada uma dessas campanhas, cada um desses criativos, porque isso vai te ajudar muito a entender qual que é o seu perfil ideal, qual que é a sua segmentação que vai fazer mais sentido, que vai casar a sua realidade, e sempre com contato com o comercial. Perfeito. Quando a gente pensa também, por exemplo, na parte de qualificação, sempre entender muito bem como está o consumo de materiais dentro do seu site também, ou consumo de materiais ricos, e-books, infográficos, algo nesse sentido. O RD Station, por exemplo, ele dá essas funcionalidades de entender o tracking, quais são as páginas que aquele lead está visitando, quais são os e-mails que aquelas pessoas estão abrindo, quais são os e-books que elas estão baixando. Então, se você consegue entender qual a jornada de consumo daquela pessoa, daquele lead, ele está consumindo muitos materiais, ele tem uma pontuação muito alta. Às vezes aquele lead nem está qualificado para você como uma oportunidade. Ele é somente um lead mesmo, mas ele está consumindo muito material seu. Pô, se ele está consumindo essa quantidade de materiais, alguma coisa ele pode estar interessado. Então, às vezes, vale um contato de time comercial ou um e-mail com um gatilho para ele fazer a levantada de mão, algo nesse sentido. Maravilha. Até quando você coloca o lead hoje dentro de uma nutrição, você consegue acompanhar como é que está o engajamento dele dentro daquela própria automação, para saber o Sim, comportamento dele e conseguir avaliar, né? Eu acho que isso entra um exato. pouco no que você falou sobre analisar, né? Então, ter com base nessas análises, entender o que eu preciso ajustar, inclusive. Porque às vezes a gente Sim. acha que, esse é o lead, essa é a oportunidade para mim hoje, mas aí você percebe que às vezes tem gente na base que você pode estar trabalhando com uma oportunidade também, né? Por exemplo. Sim, sim, com certeza. Maravilha.
Bom, pessoal, a gente finaliza aqui então. Rodolfo, sem mais perguntas agora, mas super agradeço, foi muito legal. Eu também aprendi bastante hoje. Eu ainda teria outras perguntas para fazer, mas já deu nosso tempo. Mas eu super te agradeço pela Beleza. participação, por ter dividido com a gente os conhecimentos, né? O case da Urba. Agradeço a Urba também, né, por ter compartilhado essa vivência aqui junto com a gente. Eu que agradeço, uma oportunidade muito honrosa aí para a gente participar desse momento. A gente fica totalmente à disposição para contatos, quem tiver mais dúvidas, enfim. E agradecer à Urba também pela oportunidade de a gente poder apresentar esse case. Maravilha. Galera, é isso. Finalizamos esse nosso quarto dia de cases de marketing, mas amanhã ainda tem mais. A gente tem um próximo case sobre concessionárias. Então fiquem ligados que amanhã a gente ainda tem muito mais conteúdo para compartilhar. E aí a gente tem aqui, ó, tá na telinha os vencedores aí do acesso ilimitado. Paulo, Flávio, Heloísa, muito obrigada pela participação de vocês e aproveitem esse acesso ilimitado. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, Rodolfo. Tchau, tchau, Obrigada. gente. Obrigado.